E aí, bora entender o que está acontecendo com a regulamentação de criptoativos no Brasil? Porque, olha, é um verdadeiro grande reset, uma mudança que vai transformar completamente a forma como as operações são rastreadas e, o mais importante, como os lucros são tributados. E a pergunta que não quer calar é esta: o imposto sobre o lucro com cripto pode ser de 15% ou simplesmente zero? A diferença está em uma única decisão estratégica, que a partir de agora se torna mais crucial do que nunca. E essa é a grande dúvida que fica no ar, né? Com a Receita Federal montando um sistema de vigilância praticamente global, as regras do jogo mudaram. A resposta curta é: sim, ainda é possível lucrar sem problemas. E fica aqui que até o final desta análise a gente vai mostrar exatamente como. E um recadinho rápido antes da gente mergulhar de cabeça. Todas as fontes que usamos para essa análise estão linkadas aqui na descrição, tá bom? E claro, se este conteúdo ajudar, considere se inscrever no canal e compartilhar para não perder as próximas. Então, vamos lá. O primeiro ponto é entender que estamos vivendo o fim de uma era. Acabou aquela zona cinzenta, sabe? Estamos saindo de um passado meio nebuloso para um futuro onde as regras são claríssimas e a fiscalização vai estar em todo lugar. Tem uma frase de uma das análises que resume isso perfeitamente. A era da experimentação regulatória acabou. É isso. Aquele tempo de operar nas brechas da lei, de aproveitar o que não estava claro, já era. O que vem por aí é um ambiente de conformidade obrigatória e transparência radical. Mas para a gente entender o tamanho dessa mudança, a gente precisa primeiro dar uma olhadinha para trás, ver como as coisas funcionavam no que a gente pode chamar de mundo antigo. Até então, o que valia era a Instrução Normativa 1888. Basicamente, ela olhava mais para as exchanges brasileiras. Isso criava uma brecha enorme, uma zona cinzenta legal para as plataformas estrangeiras. A responsabilidade de declarar acabava ficando toda nas costas de quem investia. E foi exatamente essa brecha que a nova regulamentação veio para fechar de vez. Ok, então vamos falar do novo mapa regulatório. E é super importante entender que isso não é uma invenção brasileira, tá? Na verdade, o Brasil está se alinhando a um movimento que é global, de padronização e de controle. O grande motor por trás de tudo isso se chama CARF. Pense no CARF como se fosse um grande acordo global. Basicamente, os países combinaram de trocar informações sobre as transações de criptoativos dos seus cidadãos. E o Brasil, ao aderir a isso, está se conectando a essa rede mundial de vigilância financeira. E a ferramenta que vai conectar o Brasil nessa rede toda tem nome, é a Decrypto. Ela vai substituir o sistema antigo, mas olha, é muito mais do que só um formulário novo. É a peça-chave que vai integrar nossa Receita Federal a essa vigilância fiscal global. E aqui, atenção ao cronograma, porque isso é fundamental. A mudança não é para amanhã. A norma já existe, mas a coleta de dados mesmo só começa em janeiro de 2026. E a obrigatoriedade total vem em julho. Isso cria uma janela de 6 meses, um período de transição que vai ser, assim, absolutamente crítico para todo mundo se adaptar. Beleza. Então, resumindo, tem duas mudanças aqui que são um divisor de águas. Primeiro, acabou a zona cinzenta das exchanges estrangeiras. Se elas atendem o público brasileiro, elas vão ter que reportar para o governo. Ponto. E segundo, a norma exige que os endereços das carteiras sejam vinculados a um CPF. Na prática, isso significa o fim do anonimato fiscal para quem opera dentro do sistema. Certo, a gente já entendeu como a fiscalização vai apertar. Mas e os impostos? Como ficam? É aqui que a história se divide em dois caminhos muito claros. E a escolha entre um e outro é talvez a decisão mais importante que quem investe vai ter que tomar. Mas antes de detalhar esses dois caminhos, vale a pena contar uma historinha rápida. O governo tentou passar uma medida provisória para acabar com a isenção de imposto para quem faz vendas menores. Só que teve uma reação muito forte do setor e do Congresso, e a medida não passou. Foi uma vitória importante que conseguiu manter um benefício fundamental. E o resultado dessa batalha toda é este número aí, R$35 mil. A isenção para vendas mensais de até 35 mil foi mantida. Só que, e aqui está o pulo do gato, ela só vale para ativos que estão custodiados no Brasil, ou seja, em exchanges ou plataformas com CNPJ aqui. E é aqui que a escolha fica cristalina. Se os ativos estão no Brasil, existe a isenção dos 35 mil.
Vendeu mais que isso, o imposto é progressivo. A grande desvantagem, não dá para abater prejuízo. Agora, se os ativos estão lá fora, a história é outra. Não tem isenção nenhuma, qualquer lucro já paga 15%. Mas a vantagem é gigante. Dá para compensar perdas com lucros de outros investimentos no exterior. O lugar onde o criptoativo está guardado muda completamente a regra do jogo fiscal. Bom, com essas regras na mesa, a gente sai da explicação e entra na parte da estratégia. Afinal, como navegar neste novo cenário? A estratégia se resume a 3 passos bem simples. Primeiro, avaliar o próprio perfil. São movimentações pequenas, vendas mensais? A isenção no Brasil provavelmente vai ser melhor caminho. Agora, se o volume é grande, com operações mais frequentes, talvez o regime do exterior, com a alíquota fixa e a compensação de perdas, seja mais interessante. E por último, isso vale para todo mundo, organizar os dados. Especialmente para quem opera com DeFi, ter um registro impecável de tudo vai ser a prioridade número 1 para Decrypto. Então, para a gente fechar e resumir, o cenário é este. A gente sai da antiga IN 1888 e entra na era da nova IN 2291. As exchanges estrangeiras, que antes ficavam naquela área cinzenta, agora são obrigadas a reportar. E o ponto principal de tudo, a diferença de imposto entre ter cripto no Brasil ou no exterior se torna a variável mais crítica no planejamento de qualquer pessoa. E, voltando à nossa pergunta lá do começo, ainda é possível lucrar sem ter problemas? A resposta continua sendo sim, com certeza. Só que a era do improviso acabou. O novo jogo exige menos foco em privacidade, porque, vamos ser sinceros, ela diminuiu bastante, e muito mais foco em clareza estratégica. O novo superpoder é saber onde custodiar os ativos e como organizar os dados. E para finalizar, fica uma reflexão para a gente pensar junto. Com esse nível de vigilância em cima de todo mundo, das exchanges daqui e das de fora, será que a autocustódia, ou seja, cada um guardar as suas próprias chaves, não vai se tornar a principal estratégia para quem busca soberania e, quem sabe, uma camada a mais de privacidade? Essa é uma discussão que dá muito pano para manga, né? Deixa aqui nos comentários o que você acha disso. E claro, se esta análise ajudou a clarear as coisas, não se esqueça de curtir e se inscrever para mais. Até a próxima!